Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. Hoje nós teremos nosso segundo encontro, nossa aula intitulada em Atmosfera. Bom, pessoal, então nossa aula número 2, o título da nossa aula é Atmosfera. E o que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos trabalhar questões associadas a esse ponto, a atmosfera. Então, o que é a atmosfera? A atmosfera é onde nós temos aqui o ar que nós respiramos. Então, todo esse ambiente que vai desde a crosta terrestre de onde a gente está situado, onde nós estamos pisando, até o espaço sideral. Então, toda essa área, esse espaço, é denominado de atmosfera. E nós vamos conhecer que nós temos diversas camadas e que elas são de fundamental importância para a manutenção da vida na Terra, certo? Então, além disso, nós vamos ver que na atmosfera nós temos aqui o componente o ar, que é de fundamental importância também para os seres vivos, porque nós dependemos das trocas gasosas de elementos que estão difundidos na atmosfera para que a gente possa realizar faz parte do nosso metabolismo, que é o nosso próprio oxigênio, certo? Bom, então a manutenção e a qualidade desse ar também, além de questões ambientais muito importantes, ela é de fundamental importância para a manutenção da vida da maioria dos seres vivos, certo? Bom, pessoal, o que nós temos hoje de principais tópicos são os seguintes. Primeiramente, vamos destacar então assuntos gerais sobre a atmosfera e vamos trabalhar a dinâmica do clima. Além disso, vamos destacar, fazer uma introdução ao estudo da atmosfera, conhecer a sua composição e a estrutura, compreender como a atmosfera foi formada, então na formação do planeta, então como ela se formou, qual foram os estágios que ela passou para chegar até esse momento que nós encontramos ela hoje. Também vamos ver as camadas, os componentes da atmosfera. Para muitos, vai ser uma surpresa entender a quantidade de gases que estão difundidos na nossa atmosfera e também quem são os que são mais dominantes ali. Vamos trabalhar um assunto muito importante, muito associado aqui com a disciplina de gestão ambiental, que é a questão da poluição atmosférica. Também vamos ver a importância da camada de ozônio e o efeito estufa. Vamos conhecer esses fenômenos que são naturais, o efeito estufa, e que é muito importante, fundamental importância para o aquecimento do nosso planeta. Bom, então agora a gente tem nosso momento de pergunta, momento que eu deixo aqui um espaço aberto para que vocês possam retomar algum assunto relacionado à aula anterior, ou também pode chamar algum assunto associado à nossa disciplina, tá certo? Fiquem à vontade aí, pessoal. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma questão relacionada aí à nossa primeira aula? Foi uma aula bem introdutória, né? A gente falou de questões gerais, do que será abordado aqui na nossa disciplina, a importância. E também aqui a gente pode já começar a discutir temas associados à nossa aula de hoje, né? Podemos, então, trabalhar questões sobre a atmosfera, as dúvidas que vocês tiverem aí, de maneira geral. Bom, vamos avançando aqui, iniciar nossa aula. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é a formação da atmosfera terrestre. Primeiramente, antes de a gente iniciar, eu gostaria de fazer um questionamento, perguntando, quando você
escuta o tema atmosfera, o que vem primeiramente na sua cabeça? Assim, quais são os pontos que remetem diretamente quando a gente fala atmosfera? Bom, no meu caso, a gente pensa então no ar. E no ar, um ponto muito importante atualmente é a questão da poluição desse componente. Bom, a gente vê atualmente muito por causa das queimadas que ocorrem, a frota gigantesca de automóveis, de veículos a combustão. Então nós temos esses problemas atuais que geram muitos poluentes atmosféricos e que acaba degradando a qualidade do ar. Então a gente vê muitas grandes cidades tendo problemas já graves em relação à qualidade do ar. Então, um outro problema é que nossa indústria ainda, a indústria mundial, nós temos muitos polos que ainda são altamente poluentes. Então, são problemas muito graves que a gente enfrenta e a gente precisa dar uma mudada em relação a isso, porque senão o problema só vai se agravando. Então, quando a gente fala em atmosfera, pensando no contexto ambiental, a gente já vai com um pensamento diretamente relacionado com a questão da poluição atmosférica. E a poluição atmosférica é um problema que vem passando por diversos estágios de evolução, e atualmente ela chegou a um status que ela causa uma involução na qualidade do ar que respiramos. Então a poluição ela já é tão elevada em muitas localidades que ela gera uma involução na qualidade do ar. E quais são os principais fatores da poluição atmosférica? Hoje, entre os principais vilões, nós temos a poluição industrial, indústrias de grande porte. Olha a quantidade de material que está sendo liberado para a atmosfera. Então, são problemas que nós temos aqui muito elevados. Além disso, nós temos a frota de veículos, que é também um grande poluidor. E o que essa involução pode causar? Diversos problemas, pode causar acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas, respiratórias, câncer no pulmão, questão da bronquite, da asma, entre outros problemas, então pode gerar também problemas associados à nossa qualidade de vida. Falando ainda sobre essa questão do aumento da poluição, nós temos que a poluição atmosférica, o aumento dela está intimamente relacionado com o progresso da indústria. Então nós vemos aqui o aumento da poluição atmosférica, olha só, iniciando aqui muito acentuado na década de 20, até chegando aqui, olha só, nos anos atuais, aqui o gráfico é um pouco está desatualizado, mas dá para a gente perceber aqui esse grande aumento. E olha só, está intimamente relacionado com o aumento da renda per capita. Aqui esse gráfico ele mostra o aumento da renda per capita nos continentes do nosso planeta e mostra bem isso aí, ó, no mesmo período também esse aumento muito elevado da renda per capita. Então também está intimamente relacionado aqui com a evolução da quantidade de dióxido de carbono, aqui no caso do nosso gráfico, com o aumento da renda per capita aí, da população mundial. Bem, mas agora falando sobre as questões biológicas da atmosfera. Então, o que é a atmosfera? Nós temos aqui a atmosfera terrestre, ela pode ser entendida como uma massa de matérias. E aqui nós temos componentes gasosos, componentes sólidos e componentes líquidos. Nossa, professor, mas como a gente tem parte líquida e sólida no ar, isso nós temos e nós vamos entender agora. Então, elas são constituídas de diferentes substâncias em diferentes proporções. Primeiramente, nós temos a massa gasosa, que é o ar que nós respiramos, que é correspondente à maior parte dessas três matérias. Então, que é o que nós mesmos entendemos pela questão da atmosfera. Temos também que o ar seco ele contém um volume cerca de, olha só que interessante,
78% de nitrogênio. Então, muitas vezes a gente pensa que o ar, a grande parte, porque a gente respira, utiliza ele para as trocas gasosas, o oxigênio, mas olha só, a maior parte é nitrogênio. E depois nós temos 21% de oxigênio, 0,9% de argônico e 0,04% de gás carbônico. E também outros gases que estão que podem ser encontrados na atmosfera. Agora falando sobre as outras massas, que essas que chamam a atenção, a massa líquida e a massa sólida. Por exemplo, a massa sólida, nós temos como exemplo a poeira em suspensão, pólen, os micro-organismos. Então, essa é a parte sólida que é possível ser encontrada na atmosfera. E a líquida? Nós temos a condensação do vapor d'água, formação das nuvens, as neblinas, as chuvas. Olha só aqui, uma área com neblina. E olha só o material particulado aqui também, que acaba virando componente da atmosfera, que também são os poluentes que ocorrem aí, as partículas sólidas. Bom, mas pensando na questão da atmosfera, nós precisamos primeiro entender como foi formado no nosso sistema solar, todos os planetas que ocorrem nesse sistema, para poder entender a formação da atmosfera. E para o sistema solar, a hipótese mais aceita é da teoria da nebulosa solar. Essa teoria ela foi sugerida em 1755 por Kent, que era um filósofo, e foi desenvolvida em 1796 por Laplace. Então, por isso que é denominada aqui a teoria da nebulosa solar de Kent e Laplace, que era um matemático, Laplace. De acordo com essa teoria, o sistema solar ele teria sido originado cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. E ele foi formado derivado de uma vasta nuvem de gás e poeira. Indicativo aqui da formação inicial na imagem ao lado, na gravura ao lado. E como ocorreu essa formação? Então, em decorrência da ação da gravidade, essa nuvem ela foi sofrendo contração. Então, toda essa nuvem de gás e poeira foi sofrendo contração. Primeiramente, por conta da gravidade, ela assumiu uma forma discoide, mais densa, com temperaturas elevadas no centro e baixas na periferia. E foi apresentando um movimento próprio de rotação. Quais estrelas que se entendem que ela foi formada dessa maneira? Sol, Júpiter, Saturno. Por quê? Porque eles apresentam composição idêntica de hidrogênio e hélio. E depois nós temos que as partículas menores elas foram se agregando e formando outros planetas no sistema solar. Então, nessa condição de temperatura elevada, a Terra e os outros planetas eles foram sofrendo dois fenômenos que contribuíram para a sua configuração atual: a diferenciação e a desgaseificação. Primeiramente, a diferenciação ela foi resultante de um movimento de materiais mais densos para o interior da Terra. Isso também em decorrência da força da gravidade, e isso contribuiu com a atual disposição concêntrica de suas diferentes camadas. Então, o que é mais denso no interior e o menos denso na parte mais externa. Outro processo foi o de desgaseificação, que foi a liberação de grandes quantidades de vapor d'água e outros gases do seu interior, que estariam na origem da formação da atmosfera primitiva. Então, esse processo de desgaseificação, ele é o start aqui para a formação da nossa atmosfera primitiva. Então, foi essa grande momento de libertação de vapor d'água e outros gases do interior no momento da formação do nosso planeta. E a formação da atmosfera, nós temos aqui que a atmosfera ela não ocorre em todos os astros, em todas. Por quê? Porque é necessário uma massa que gere a força gravitacional para poder retê-la. Então, aqui no nosso planeta, no nosso caso, do planeta Terra, nós só temos a atmosfera porque nós temos um campo gravitacional suficientemente forte para reter a atmosfera. Como, por exemplo, nós temos aqui Mercúrio, Lua e a maioria dos satélites
satélites que apresentam uma massa menor do que o nosso planeta, eles não vão apresentar uma atmosfera. E a atmosfera, ela não é a mesma para todos os astros, nós temos uma grande diferença na composição e também na espessura, porque o que nós vamos ver é que a atmosfera ela apresenta diversas camadas. Então, essa espessura, ela também varia em relação ao planeta. E isso vai estar muito associado com a sua formação, a formação da atmosfera daquele planeta, em relação a essa composição. O surgimento dos primeiros gases atmosféricos, ele é baseado na teoria da existência de uma atmosfera secundária. Então, ela foi formada a partir da liberação dos gases, aquele que nós discutimos, o vapor d'água, o dióxido de carbono e o nitrogênio, dióxido de carbono, muitos gases aqui, que é associado com o próprio processo que nós tínhamos ali de queima mesmo, mesma para todos os astros, nós temos uma grande diferença na composição e também na espessura, porque o que nós vamos ver é que a atmosfera ela apresenta diversas camadas. Então, essa espessura, ela também varia em relação ao planeta. E isso vai estar muito associado com a sua formação, a formação da atmosfera daquele planeta, em relação a essa composição. O surgimento dos primeiros gases atmosféricos, ele é baseado na teoria da existência de uma atmosfera secundária. Então, ela foi formada a partir da liberação dos gases, aquele que nós discutimos, o vapor d'água, o dióxido de carbono e o nitrogênio, dióxido de carbono, muitos gases aqui, que é associado com o próprio processo que nós tínhamos ali de queima mesmo que ocorreu na formação do nosso planeta. Então, esses gases eles foram formados pelas matérias voláteis da própria nuvem de poeira e foram posteriormente liberados devido ao aquecimento associado à evolução do planeta. Então, olha só o que nós estamos citando. Na nuvem de poeira, que foi o start inicial para a formação, nós tínhamos esses gases depois, devido ao aquecimento. Bem o que nós mostramos aqui ó, na formação da prototerra. Olha só. Então, o aquecimento era elevadíssimo e isso proporcionou a liberação desses gases. E durante o processo da formação da Terra, ocorreram queimas de componentes das rochas primitivas, das atividades vulcânicas, que liberaram uma quantidade muito grande de gás carbônico, componente básico da atmosfera primitiva. Então, esse foi um gás muito predominante nesse momento, porque ele era decorrente aqui de uma ação que ocorria naturalmente aqui na formação do nosso planeta. Após isso, nós temos que o vapor d'água ele começou a se condensar. Ele estava já ali, então começou a se condensar, e isso deu início ao período de chuvas que foram originando os oceanos. O CO2 ele ficou acumulado na atmosfera, porém, o aparecimento da água no estado líquido ele foi dissolvido, permitindo que reagisse com rochas e formasse os carbonatos das rochas sedimentares e dos recifes de corais. Olha só nas imagens. Então, um componente aqui importante, o carbonato das rochas sedimentares dos recifes de corais, que são constituídos de quê? De carbonatos de cálcio. Bem, agora a gente chega num momento aqui que nós temos a formação de uma atmosfera primitiva, mas ainda nós não citamos um componente que é de fundamental importância para a grande maioria dos seres vivos, que é quem? O oxigênio. Então, como o oxigênio se originou? Então, nós temos que há cerca de 2 bilhões de anos atrás, ainda não existia oxigênio na atmosfera. E ele foi formado quando começaram a surgir as primeiras atividades fotossintéticas dos primeiros micro-organismos. E acredita-se que foram as cianobactérias. Esses organismos eles passaram a consumir o gás carbônico existente e liberando o oxigênio. Isso foi importante para o aumento do oxigênio e também em relação à diminuição do gás carbônico que ocorria na atmosfera. Então aqui o processo de fotossíntese basicamente utiliza a energia luminosa e água para converter em açúcar. E aqui nós temos também o consumo de CO2. Então, é necessário fonte luminosa, água e CO2. É liberado
a glicose e o oxigênio. Então, aqui é o processo da fotossíntese, basicamente. Então, agora nós temos aqui o oxigênio sendo um subproduto do processo de fotossíntese e não tinha função até então. Ele foi só acumulando, porque nós não tínhamos organismos que utilizavam o oxigênio até o momento. Nós não tínhamos organismos que são denominados aeróbios. E ele foi se acumulando na atmosfera. Quem? O oxigênio. Bem, mais tarde surgiram os primeiros organismos aeróbios e eles, decorrente do seu processo de respiração muito eficiente, utilizando o oxigênio e fazendo o oposto que ocorre na fotossíntese. Então, consome oxigênio e vai liberar o gás carbônico. E aqui a gente tem o início dessa íntima relação da respiração com a fotossíntese. Então, nós temos a respiração vai consumir o produto da fotossíntese, que é o oxigênio, mas vai liberar CO2, que vai ser produto para o início um subproduto que é necessário para a fotossíntese. Então, a respiração vai consumir o oxigênio e liberar o CO2, em contrapartida, a fotossíntese vai consumir o CO2 e vai liberar o oxigênio, entendeu? Essa íntima relação que ocorre aqui entre o processo de respiração e fotossíntese. Então, depois nós temos que surgiram espécies vegetais mais complexas, que essas também são fotossintéticas, que passaram a consumir uma maior quantidade de gás carbônico, diminuindo a sua concentração na atmosfera. E aqui, um esquema básico mostrando o processo de formação da atmosfera terrestre, citando esses eventos que nós discutimos até o momento. E olha que interessante, então nós temos aqui 3 processos de formação para chegar no estágio atual. Então nós temos a formação da atmosfera primitiva, essa que só continha o hélio e o hidrogênio. Após isso, a formação de uma atmosfera secundária aqui já mais diversa, com hidrogênio, amônia, metano, o vapor d'água, gás carbônico e nitrogênio. E depois nós temos aqui a formação da atmosfera atual, vapor d'água, gás carbônico, nitrogênio e oxigênio. Esse, o último componente derivado da origem biológica, que é o processo aí que nós falamos dos organismos fotossintéticos. Então, um processo de condensação muito importante para formar os ciclos de chuvas, formação do oceano. Esse oceano ele vai evaporar aqui, devolvendo vapor d'água para o sistema atmosférico. Também muito importante esse ciclo de chuva para o processo de resfriamento da crosta terrestre, gerando ali uma superfície sólida e mais estável. Então, aqui é o processo de formação básica da nossa atmosfera. E como surgiram os primeiros gases atmosféricos? Esses gases eles se formaram pelas matérias voláteis da própria nuvem de poeira e foram posteriormente liberados devido ao aquecimento. Então, pensando aqui na formação, qual que foi o primeiro passo? O primeiro passo é que dentro da nuvem de poeira, que foi a matéria-prima para a formação do nosso planeta, após isso, os gases foram liberados dessa nuvem de poeira. Então, nós temos que, dentro do processo de formação da Terra, uma alta atividade de queimas vulcânicas, e isso proporcionou uma elevada liberação de gás carbônico, vapor da água e também de nitrogênio, que são entre os principais componentes da atmosfera. E depois disso, nós temos o surgimento dos organismos fotossintéticos, esses que consomem o CO2 e liberam o oxigênio, e depois desse evento, nós temos o surgimento de organismos aeróbicos, esses que consomem o oxigênio e no processo de respiração liberam o CO2. E aqui se tem o início dessa íntima relação entre o processo de respiração e fotossíntese, e todo esse processo que a gente discutiu aqui, ele durou pelo menos 4 bilhões de anos. Então mostra que são eventos que demandam muito tempo para que possam a gente perceber essas alterações, certo? Bom, pessoal, agora a gente chega aqui numa situação problema e também um momento que a gente pode discutir assuntos aí sobre a nossa aula. Já vou aqui mostrando a nossa situação problema número 1, que vai falar
você vai fazer parte dessa situação problema, sendo parte de uma equipe de gestores, de engenheiros de uma grande empresa automobilística que se reuniu para criar um projeto multidisciplinar, objetivando identificar os impactos negativos do setor automobilístico em relação às emissões atmosféricas. Então, dessa maneira, o primeiro passo é traçar estratégias sustentáveis para a empresa em relação a isso. Então, o primeiro ponto para nortear essa discussão é como será que as atividades da indústria automobilística afetam negativamente a qualidade do ar. Pessoal, deixa um tempinho para vocês refletirem sobre a questão. Já peço que vocês vão contribuindo aí no chat e vamos discutir essa questão aqui que é muito interessante. Bem, falando nessa questão, então como que as atividades da indústria automobilística afetam negativamente a qualidade do ar? Olha aqui a frota de veículos automotores atuais, grande maioria, utiliza combustível, muitos deles combustíveis fósseis, né, como o derivado do petróleo, e ele emite uma grande quantidade de material particulado, uma grande quantidade de CO2, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio. E o que isso pode causar? Está diretamente associado com os impactos do aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Isso nós vamos discutir agora, que é um evento muito preocupante. Processo de degradação da qualidade do ar, esse ar vai perdendo qualidade, isso vai impactar nos seres vivos, aumento de doença respiratória, a próprio processo de deteriorização do patrimônio público e privado, esses gases podem se acumular na atmosfera e levar a eventos como, por exemplo, a chuva ácida. Então, são problemas bem graves que podem ocorrer. E também, com isso, descaracterização da beleza cênica, que uma chuva ácida, por exemplo, ela desfolia os vegetais, são grandes problemas que alteram drasticamente o ambiente. Então, aqui, falando sobre a nossa situação, problema número 1. Deixa eu passar aqui no chat novamente, ver se tem alguma questão, pessoal. Olha só, muito interessante aqui, ó, o Jonathan participando, falando da alta emissão de poluição através da fumaça. É bem isso mesmo, grande problema está relacionado a isso. E muitas vezes a gente ainda agora tem carros mais modernos que emitem menos poluentes, mas ainda não é o ideal, né? Então, isso é um grande problema que a gente enfrenta atualmente ainda em relação à manutenção da qualidade do ar. Pessoal, avançando aqui nas camadas atmosféricas. Então, a atmosfera, ela apresenta diversas camadas, e essas camadas, elas vão sendo distinguindo em relação a propriedades físicas, químicas, são diretamente relacionadas com a temperatura e a pressão. Nós temos 5 camadas na atmosfera. A que está mais próxima, e é onde nós vivemos, na verdade, é que é a troposfera. Entre a troposfera e a próxima camada, que é a estratosfera, nós temos uma intercamada que é a tropopausa, e depois nós temos a estratosfera. Depois nós vamos ter a estratopausa entre a estratosfera e a mesosfera. Mesopausa, depois vem a termosfera, e depois nós temos a exosfera sem intercamada aqui. Então são 5 camadas, sendo que aqui onde nós vivemos, onde nós vamos estar em contato direto com ela, é a troposfera, e nós vamos agora conhecer e discutir cada uma dessas. Bom, primeiramente a troposfera é a primeira camada da atmosfera terrestre. Ela é a única que possui contato com a superfície da Terra. Então ela se estende
ela se estende do nível do mar até 15 quilômetros de altitude. Então, essa é a espessura dessa camada. Ela apresenta a questão da diminuição da temperatura conforme o aumento da altitude. Então, quanto mais alto, espera-se que seja mais baixa a temperatura. E é a camada que mais sofre agressões antrópicas pela poluição do ar. Olha aqui a grande quantidade dessa região emitindo gases aí, muitos poluentes, certo? Bom, nós temos depois da troposfera a estratosfera. A estratosfera, ela vai de 15 até, olha só, aqui é de 15 até 50 quilômetros do solo. Então, após que acaba a troposfera, então, vem a estratosfera e vai até 50 quilômetros do solo. E é aqui uma camada muito importante, por quê? Porque é onde nós vamos encontrar a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada que ocorre naturalmente, formada por ozônio, que é uma molécula formada por oxigênio, e ela tem como função ser como um filtro para absorver os raios ultravioletas. Então, ela vai filtrar esses raios antes de chegar na nossa superfície. Olha a localidade aqui, pessoal, troposfera, onde nós temos, então, aviões normais e aqui os supersônicos já alcançando a altura da estratosfera. E aqui onde nós temos aqui a camada de ozônio, muito importante. A camada de ozônio, então, é uma cobertura de gás ozônio presente na estratosfera e ela age como um filtro, protege o planeta contra as radiações ultravioletas que são prejudiciais aos seres vivos, e ela tem capacidade de absorver até 90% dessa radiação do Sol. Então imagina se não tem a camada, quanto de problema nós iríamos ter. O que ocorre atualmente, decorrência de muitos componentes que nós utilizamos na nossa indústria, como o gás CFC, que é utilizado na indústria de refrigeração, aerosóis, ele destrói a camada de ozônio, porque esse gás CFC, que é o clorofluorcarbono, ele apresenta uma íntima relação com o oxigênio do ozônio e tem uma afinidade maior do CFC com o oxigênio do ozônio do que o próprio ozônio entre si, e ele vai quebrando a camada de ozônio. Bom, então, aqui é uma questão muito importante, essa manutenção da camada de ozônio. Então, os problemas dessa camada aqui, principalmente a gente destaca a questão do buraco na camada de ozônio. Então, nós temos regiões da estratosfera onde a concentração de oxigênio cai abaixo de 50%. Olha na imagem aqui, então, são regiões bem grandes que nós temos essa diminuição do ozônio. E o principal vilão para essa diminuição da camada de ozônio são os gases CFC, que são os gases clorofluorcarbono, esses que são os principais vilões da camada de ozônio. Olha só que importante a não utilização desses gases. Uma molécula de CFC, ela pode destruir até 100 mil moléculas de ozônio. Então, apenas uma molécula de CFC, ela pode destruir até 100 mil moléculas de ozônio. E isso pode gerar consequências gravíssimas, como, por exemplo, a diminuição na taxa de crescimento das plantas, que acabariam fazendo menos fotossíntese. Então, essa relação entre produção de oxigênio e consumo de CO2 pode ser afetada. Redução da produtividade de fitoplâncton, que são grandes produtores de componentes da cadeia alimentar, componentes formadores também, produtores de oxigênio, então muito importante aqui. E temos também problemas diretamente para nós, os humanos, como doenças como o câncer de pele, também questões associadas à degeneração do DNA das células. Então, o buraco na camada de ozônio, ele é uma questão muito crítica. Por quê? Porque a radiação
solar, ela é muito, muito grave, assim, pode causar problemas muito sérios. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos discutir ao longo da nossa disciplina, não quero que vim dar spoiler aqui, mas nós vamos discutir a questão desse problema do CFC. Muitas nações baniram o uso dele, ele vinha diminuindo a quantidade dele na atmosfera, mas atualmente a gente está voltando a ter regiões como, por exemplo, a China, voltando a usar esse gás, é um gás mais barato para a indústria de refrigeração, então eles estão retomando a utilização desse gás. Desculpa, pessoal. Bem, a camada de ozônio e o efeito estufa. Então, a camada de ozônio e o efeito estufa são dois fenômenos naturais que garantem a manutenção da vida. Então, a camada de ozônio ela vai proteger e filtrar a radiação e o efeito estufa. Então, enquanto a camada de ozônio ela protege a Terra dos raios ultravioletas, nós temos aqui o efeito estufa garante uma temperatura adequada para a sobrevivência dos seres vivos. Então, quando a gente fala em efeito estufa, geralmente vem aqui o primeiro pensamento que é somente uma questão ruim, né? Mas o efeito estufa ele é primordial para a manutenção da vida na Terra. Então, se nós não tivéssemos esse processo de efeito estufa, não haveria não teria a vida da maneira que nós nos encontramos aqui, porque o planeta seria muito frio. Então, o que ocorre, que apesar do efeito estufa ser natural e ser importantíssimo para manter uma temperatura, um processo de aquecimento natural do nosso planeta, a intensificação do efeito estufa, que vai ser ocasionada pela liberação de gases poluentes, vai provocar o aumento da temperatura média da Terra. Então, nós saímos de um ponto de equilíbrio de temperatura e nós vamos começar a aumentar a temperatura global. E isso que é o processo de aquecimento global. Então, o que ocorre aqui no efeito estufa, falando do processo em geral, é um processo natural do planeta para manter a temperatura da Terra numa média ideal e também para a continuidade na vida da Terra. Então, nós temos aqui os raios solares emitidos, então nós temos energia nesses raios, eles vão incidir no solo, nos vegetais, nas cidades aqui, e essa parte dessa energia vai ser absorvida, que é o calor, o aquecimento que vai ter pelo sol. Grande parte dessa energia, ela vai ser refletida e vai voltar para o espaço, vai ser liberada. Entretanto, quando nós temos aqui uma concentração de gases de efeito estufa, o metano, CO2, óxido nitroso, esse calor ele não consegue voltar lá para o espaço. E ele fica retido, fica aprisionado e novamente ele é refletido para o solo. Com isso, a gente fica nesse ciclo de prisão e essa energia que deveria voltar para o espaço, ela fica aprisionada, gerando então um calor maior do que seria o calor natural. Então, essa grande concentração de gases de efeito estufa, ela prende aqui, aprisiona a energia do solar que deveria ser refletida pela superfície, voltando para o sistema, então, podendo gerar esse aumento que vai acabar desencadeando no processo de aquecimento global. O efeito estufa e o aquecimento global estão intimamente relacionados em decorrência da concentração na atmosfera dos principais gases do efeito estufa, são 5 gases, esses que são responsáveis por 97% do efeito estufa antropogênico, então derivado das ações humanas. Olha aqui quem são os principais gases. Nós temos o CO2, que é o dióxido de carbono, o óxido nitroso,
o metano e os gases CFCs e os HFCs. Olha só como nós temos aqui uma relação íntima da variação da temperatura média global de 1880 até 2013. Nota que nós temos aqui o aumento dessa temperatura e ela está relacionada, olha aqui, nos últimos tempos, esse grande aumento é exatamente esse período destacado nos gráficos do aumento dos gases de efeito estufa. Então, a partir de 1980, nós temos aqui um aumento, a partir do início da industrialização, depois uma queda, mas nós temos aqui, a partir aqui, principalmente da década no início de 80, 70 aqui, um grande aumento dessa temperatura global. E ela está intimamente relacionada aqui com essa quantidade de gases que nós encontramos aqui, o aumento da emissão desses gases na atmosfera. Bem, então aqui nós falamos dessa camada importantíssima que é a estratosfera. Agora, avançando para as outras camadas, nós temos aqui a mesosfera, que vai de 50 até 80 quilômetros. Ela é uma camada bem fria, vai de menos 10 até menos 100 graus Celsius. E aqui onde ocorre o fenômeno da aeroluminescência, que é muito similar ao que ocorre lá com aquela formação da aurora boreal. Pois a troposfera, de 80 a 500 quilômetros, uma camada quente, atingindo 1000 graus Celsius, um ar rarefeito. E depois a exosfera, que vai ser a última camada, que vai de 500 até 800 quilômetros, e ela vai anteceder o espaço sideral. Qual a importância dessas camadas? Essas camadas são muito importantes, por quê? Porque elas têm como principal função proteger a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar, a conservação da temperatura, evitando grandes amplitudes térmicas, que a gente vê aqui entre as estações, vê regiões que têm uma amplitude maior, como por exemplo região no sul. Então nós temos ali no verão atingindo até 40 graus, no inverno batendo temperaturas até negativas, menos 5 graus, ocorreu esse ano no sul do país, mas a gente vê uma amplitude de 40 graus em situações extremas, né? Mas no geral nós temos aqui uma variação de cerca de 20 graus por aí, e olha lá se não for menos. Então isso é importante, a gente acha que é uma amplitude grande, mas é uma amplitude mínima, nem perceptível praticamente. Isso aqui é decorrência da questão do efeito estufa. Bom, outra questão importante é que essas camadas, elas também conferem proteção contra os corpos celestes. Então, vão formar a barreira. Muitas vezes ali, meteoritos são desintegrados nessas camadas. Então, elas são muito importantes. E agora, falando sobre a importância das camadas atmosféricas, e essa relação das atividades antrópicas com a própria dinâmica da atmosfera. Essa questão ela vai gerar mudanças climáticas globais, isso que nós discutimos até o momento aqui, com a potencialização do efeito estufa, e compreender a diferença entre tempo e clima, ela é muito importante para que a gente possa perceber essas alterações que possam ocorrer em relação às alterações climáticas. Então, o que nós temos aqui? Tempo e clima, a distinção é a questão do ambiente. Então, para a gente falar que nós temos uma mudança climática, a gente tem que avaliar um longo período. Enquanto o tempo é a variação, se vai chover mais tarde, se vai esfriar. Então, é uma escala temporal muito menor. Então, para a gente falar que está ocorrendo mudança climática, na verdade, a gente tem que fazer uma avaliação de cerca de 20 anos do que ocorre naquela região. Porque nós temos essa distinção. Chega uma frente fria, estava lá 40 graus, uma frente fria vai bater 15 graus. Então, nós temos aí uma mudança no tempo, enquanto o clima ele vai ser analisado num longo período. Então, por isso que é importante a gente ver o entendimento do que é uma mudança climática.
Então, tempo, como nós citamos, eles são mudanças de curto prazo, temperatura, umidade, precipitação, ventos, de uma determinada área. E clima vai ser determinado por condições meteorológicas médias de uma região, geralmente avaliadas em 30 anos. Bom, falando sobre os efeitos das ações antrópicas sobre o clima, nós temos que início da Revolução Industrial, cerca de 1760, grande quantidade de queima de combustíveis fósseis e também o aumento do consumo de bens e serviços e também aumento da frota de veículos, gerou também um aumento nos poluentes dos gases de efeito estufa. Consequentemente, acabou ocorrendo aqui fatores nocivos à saúde humana, por isso que estudos mostraram que precisava de um controle em relação a essas emissões, então acordos globais foram firmados e esforços do governo federal para a diminuição dos gases de efeito estufa também ocorreram, como, por exemplo, globais falando sobre a ECO 92, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, da COP21, que nós discutimos na aula passada, o PRONAR, que é o Programa Nacional de Qualidade do Ar, e as políticas nacionais das mudanças climáticas foram importantes, então, para tentar diminuir esse avanço nesses poluentes na atmosfera. Bom, pessoal, aqui nosso terceiro momento de interação, vamos aqui realizar algumas atividades, realizar aqui alguns exercícios. Aqui o primeiro fala sobre o aumento da concentração dos gases CO2, CO4 e óxido nitroso na atmosfera, sendo um dos principais fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que podem contribuir para a emissão quanto o sequestro dos gases, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Bom, pessoal, falando sobre efeito estufa, nós discutimos já o que ocorre no efeito estufa, mas é um processo, um evento, um fenômeno natural de aquecimento térmico que ocorre no nosso planeta. Então, os raios solares vão fazer esse aquecimento, mas grande parte vai ser refletida. Quando nós temos aqui a poluição, esses raios eles voltam, então aumentam. Isso é muito decorrente por causa do aumento dos gases de efeito estufa. Outros componentes naturais que também podem formar essa barreira o vapor d'água, as nuvens e também a decomposição da vegetação. Ou, de maneira antrópica, temos a queima de combustíveis fósseis vegetal e a produção de metano. Então, esse processo que pode desencadear um processo de aquecimento global. Então, olhando o exercício, qual é a alternativa que está relacionada com a agricultura e que pode estar alinhado com a diminuição dos gases de efeito estufa? Vamos lá, pessoal. Qual alternativa seria correta? Pessoal, aqui nessa questão, quando há um aumento da incorporação da matéria orgânica no solo, nós não temos aí o desprendimento do carbono dessa matéria. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, o aumento da quantidade de matéria orgânica no solo, ela vai ser importante, uma contribuição da agricultura para a diminuição aqui da liberação desses componentes para a atmosfera, certo? Então, a alternativa C, a alternativa correta. Pessoal, o que nós trabalhamos na aula de hoje, aqui, de encerrar nossa aula número 2, nós vimos aqui, fizemos uma introdução sobre a atmosfera. Então, conhecemos aí a questão da dinâmica do clima, fizemos umas introdução em relação ao estudo da atmosfera, a questão da composição e a estrutura, vimos como ela foi formada, todo o processo, de três processos para a gente chegar
O terceiro processo é o que nós vivemos aqui agora, mas então 2 processos anteriores para que a gente possa apresentar uma atmosfera estável como nós temos hoje, sendo componente muito fundamental para a manutenção da vida dos seres vivos. Então, nós temos aqui esse entendimento agora a gente tem a partir dessa discussão que nós tivemos na aula de hoje. Mas vimos que a atmosfera ela enfrenta grandes problemas que é decorrente da atividade humana, principalmente, que é a poluição atmosférica. Além disso, vimos a importância da camada de ozônio, onde ele está situado, qual a função da camada de ozônio, e também o processo de degradação dessa camada, e vimos o que ocorre também com o efeito estufa, esse processo natural de aquecimento do nosso planeta, que é de fundamental importância, mas que ele, decorrência da poluição atmosférica, ele está sendo potencializado, podendo gerar uma alteração na temperatura global pelos períodos aí posteriores. Aí. Atualmente, a gente já percebe um aumento da temperatura global geral e os estudos mostram que se não diminuir essa emissão desses gases, a quantidade, essa temperatura vai continuar aumentando no decorrer dos anos, certo, pessoal? Bom, então dessa maneira a gente encerra nossa aula número 2. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, pessoal.